Foi quando eu vivi uma situação bem desafiadora na minha vida em 2017, né, que gerou esse livro. Aliás, vamos mostrar aqui. Friends at the Table, cura ao redor da mesa. Friends at the Table, por quê? Eu sempre gostei muito de mesa aposta, de conversar. Então, os meus pequenos grupos na minha casa com mulheres era sempre com mesa aposta. Só que, Karina, eu colocava a melhor taça para elas e o copo de geleia para minha família. Você entendeu? Então, cura ao redor da mesa, por quê? Porque quando eu vivi essa situação muito difícil, a Brenda, com 20 anos de idade, decidiu fugir de casa, lá nos Estados Unidos. A gente estava morando nos Estados Unidos, 2015, 2017 ela decidiu fugir de casa por tantos conflitos que ela vinha carregando dentro dela e ela não falava pra gente, por causa a gente vivia sempre no meio, igreja, 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 e acabou saturando isso. Todo o trauma que eu vivia lá atrás, eu não queria mundo, eu não queria nada, fui muito radical em casa. Então, aí onde está o meu maior erro com as minhas filhas, mais com a Brenda, que foi quem recebeu toda essa carga. Vocês não tinham muito diálogo entre vocês? Até tinha, mas a gente assim, eu ainda tinha aquele negócio de proteger muito ela, agora não mais do pai, mas do mundo. E eu batia muito no peito e dizia assim, eu perco para uma placa de igreja, nem me importa que a minha filha não faça parte da mesma igreja que eu, desde que eu não perca para o mundo, desde que ela não saia da igreja, desde que ela não saia de casa. E eu coloquei Brenda num lugar, no meu coração, onde ela para mim era quem mais importava. Eu idolatrava a minha filha. Então, em 2017, ela foge de casa e ali eu vivi 20 dias de muita angústia, porque ela não atendia ligação, eu não sabia onde ela estava. Gente, você achou que ela estava desaparecida? Eu achei que tudo podia acontecer com ela, né? Ela saiu no carro dela e eu pensava, onde que ela está dormindo? Vão sequestrar a minha filha. Ela é muito bonita, a Brenda. Ela é muito bonita. E eu pensava, eu estou num país onde o tráfico humano para escravidão sexual ou para venda de órgãos é um índice muito alto, Karina. Esse filme que lançou agora é uma realidade descarada, por isso que houve uma resistência muito grande, mas é uma realidade. Então eu pensava que tudo aquilo podia acontecer com minha filha. Você chegou a acionar a polícia? Eu não podia acionar porque ela era quase que de maior, né? Já tinha 20 anos. Então, lá nos Estados Unidos a lei funciona um pouquinho diferente daqui, do Brasil. E eu sabia que ela não estava desaparecida porque sumiu, foi sequestrada. Foi escolha dela sair de casa. Ela chegou a falar em algum momento, uma hora eu vou sair dessa casa, vou ter minha vida. Não, nesse dia eu estava em casa e eu fui para uma conferência de pastores na Flórida. E o meu esposo não podia ir por questões de trabalho. Ele fez, filha, vai e traz tudo da conferência pra gente. Vai lá, eu te libero e traz tudo, porque eu não posso ir. Para os dois não irem, os dois perdem. Então vai. Então quando eu saí de casa numa terça-feira, que eu desembarco na Flórida, eu saí de casa às 7 horas da noite, peguei o voo por volta das 9, desembarco na Flórida às 11 e o meu telefone toca. O André dizendo que Brenda tinha fugido de casa. Pulou a janela do quarto e fugiu de casa. Na época ela era noiva, a gente amava muito esse menino. E o noivo também não sabia? Ninguém sabia, Karina. Ninguém sabia. O noivo não estava desaparecido junto? Não, ele estava lá em casa quando ela sumiu. Meu Deus. Ela entrou no quarto, disse que ia fazer alguma coisa, fechou a porta, pulou a janela e foi embora. E aí, como ela demorou a sair do quarto, o André foi ver o que tinha acontecido, e aí a minha filha do meio fez assim, eu ouvi o barulho de janela. Quando o André foi ver, a janela dela estava aberta e ela tinha saído de casa. Então assim, foi um pesadelo tudo que eu vivi, porque ali eu comecei a ter culpa, eu comecei a achar que eu tinha feito alguma coisa de errada como mãe, por que ela foi embora sem falar comigo? Será que eu estava sendo tão má assim? Será que minha filha, o que tinha acontecido para que ela tivesse fugido? Então foram 20 dias onde o diabo colocava todos os dias na minha mente que nós éramos fracassados, porque o nosso maior ministério antes de sair do Brasil era com jovens. Então Satanás veio, olha aí, você trabalhou tanto com jovens, olha dentro da sua casa, né? E como eu falo,
O Deus perdoa, os homens não. E aí começaram muitas acusações, começaram as pessoas, filha do pastor, fugir de casa. E se ela fugir de casa é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Então, assim, as pessoas são muito cruéis. Elas não abraçam a dor do outro, né? Tem muita gente na janela observando e rindo da sua dor. E foi um dos tempos mais solitários que nós vivemos como família. Pouquíssimas foram as pessoas que tiveram empatia conosco, num país distante, numa língua que a gente não conhecia. Eu e o André não falávamos nada de inglês. Como que eu ia procurar minha filha? Aonde que eu ia procurar minha filha? Quem ia me ajudar? Algumas pouquíssimas pessoas me ligaram para dizer, a gente está orando por ela. Outras pessoas me ligaram para me criticar, quando eu já tinha pedido, por favor, não julga a dor de uma mãe. Você não sabe o que ela está passando. Porque eu fiz um vídeo na internet procurando por ela. E aí eu recebi críticas. Você não precisava se expor desse jeito. Gente, na hora de uma dor... Nossa, de um desespero. Você quer a primeira pista que alguém tiver para você ir atrás, buscar. Sim, os meios que a gente busca... eu não estava fazendo nada ilícito. Eu fui na minha rede social. Né? Mas não se expõe desse jeito. Gente, eu sei o tamanho da minha dor. E dor não se compara. Ou se ampara... ou se vive, mas comparar jamais. Então, foram 20 dias difíceis. Na época, a gente orava por um rapaz, que era o rapaz problemático da época, né? A mãe dele sempre me buscava, vamos orar por meu filho, quero que meu filho volte para a igreja. Meu filho está indo por caminhos que não são tão legais assim, né? Droga, bebida, não foi muito de beber não, mas tinha droga envolvida ali. E vamos orar pelo seu filho. Quando uma amiga minha fez, vamos buscar, uma amiga minha chegou para mim e fez, vamos buscar na linha telefônica os números que ela tem falado. E ali, quando eu digitei, o primeiro número tinha sido de uma prima, que ela tinha falado para a prima o que ia fazer, mas ela me pediu 1000 perdões por ter ocultado o que sabia. Eu também não podia mais ali discutir com ela, eu só queria saber onde minha filha estava. Liguei para o segundo número, era desse rapaz. E aí eu fiquei decepcionada. Aí veio a minha decepção com ele. E ele sabia alguma coisa? Não. De quê? Da Brenda? Ela tinha se escondido na casa dele. Meu Deus. Ela estava escondida na casa dele. E foi ali a minha maior decepção, né? E, enfim, depois ela veio, eu trouxe ela para casa, eu descobri onde ela estava, eu fui lá, trouxe ela para casa para a gente conversar. E eu não sei se havia um acordo entre eles, mas eu sei que no dia que ela completou 21 anos, porque eu disse, você não é de maior, você não tem 21, eu preciso que você volte para casa. Ela voltou para casa, um mês depois ela completou 21 anos. No dia que ela completou 21 anos, Karina, não foi nem um dia antes e nem um dia depois. Nós saímos para celebrar, nós comemoramos o aniversário dela. E quando eu cheguei em casa, a mala dela estava pronta e ela saiu de casa novamente. Aí. E ela olhou, ela fez, agora ninguém me segura, mamãe. Agora eu vou viver a minha vida. Meu Deus, você não ficou com o coração na mão? Fiquei desesperada, ajoelhei no chão, quase que agarrei o pé dela assim, ela saindo. Só que o diabo, ele é tão sujo, Karina, que ele estava levando minha filha. Eu me lembrei muito da passagem do filho pródigo. Porque como foi que minha filha arrumou as malas para sair de casa? Aquilo para mim, o fato da minha filha estar saindo de casa... A forma como ela estava saindo de casa... Parecia uma coisa de vingança, né? Agora você me segurou até agora ninguém... Tava doendo, nesse nível. Mas, quando eu olhei como ela arrumou as roupas dela, ela pegou as roupas dela e colocou em sacolas de lixo. Eu fiz, filha, não sai assim. Coloca numa mala. Você não precisa fazer isso. Olha o que o diabo está querendo fazer com a sua vida. Ele está tirando você de uma posição de filha. Nenhuma bolsa decente você está levando. Ela fez, mãe, eu não quero nada dessa casa. Eu quero ir embora daqui. E eu perguntava para ela por quê. E aí ela falou que era sobre a hipocrisia das pessoas, do que ela via dentro da igreja, do que ela viu a gente passar como pastores. Por que vocês ainda estão à frente de igreja? Vocês só são feridos, vocês só são machucados. Óbvio que não éramos só nós, todos nós temos parcela em tudo, mas ela como filha tomou essa dor. Aí ela olhava para mim e ela dizia, nunca vou me esquecer dessa frase. Ela fez, sai dessa caixinha. Parecia que eu estava escutando o diabo no meu ouvido. Eu fiz, filha, não tem nada fora dessa caixinha que me atrai.
ela machuca, ela aperta. É difícil caber nessa caixinha que se chama evangelho. Você tem que abrir mão de muita coisa. Mas não tem nada fora dessa caixinha que me atraia. É o que dá segurança. Era a minha vida. A minha vida é o evangelho, é a palavra de Deus. Jesus, eu amo Jesus. Todas as vezes que eu sou ferida, eu olho para o que as pessoas fazem comigo, mas eu olho para o que Jesus já fez. E eu falo, Jesus, nada, nenhuma dor que essas pessoas me causam pode ser maior do que o Senhor fez por mim. Então é por isso que eu não desisti ainda. Nem o que aconteceu comigo lá atrás foi capaz de me parar. Por que eu vou parar hoje? Então, é Ele que me move, Ele é o meu combustível. Eu vou errando, caindo, levantando, tentando acertar, machucando às vezes, mas eu amo Jesus mais do que tudo nessa vida. Sem Ele eu não existo. Não tem nada fora dessa caixinha que me sustente.